Você já imaginou caminhar por ruas onde guerreiros, imperadores, filósofos, comerciantes e gladiadores faziam história a cada passo? Hoje vamos juntos desvendar os segredos mais fascinantes de Roma antiga. Prepare-se para uma viagem no tempo cheia de batalhas épicas, invenções engenhosas, costumes surpreendentes e personagens que moldaram o mundo em que vivemos até hoje. Se você quer acompanhar assuntos interessantes como esse, não deixe de se inscrever no nosso canal. Seu like, comentário e compartilhamento são essenciais para levarmos esse tipo de conteúdo a mais pessoas. O nascimento de Roma combina lenda e história como poucas cidades do mundo. A versão mais famosa diz que Rômulo e Remo, filhos da vestal reia Sílvia e do deus Marte, foram abandonados à beira do rio Tibre e salvos por uma loba que os amamentou. Crescendo como líderes naturais, acabaram disputando o direito de fundar uma nova cidade. Rômulo, após um trágico confronto, ficou sozinho e batizou o novo assentamento com seu próprio nome, Roma, em 753 a.C., segundo a tradição. Mas além do mito, registros históricos apontam que Roma surgiu a partir de pequenos povoados que se uniram no topo das 7 colinas, aproveitando a posição estratégica para comércio, agricultura e defesa. A mistura de influências latinas, sabinas e etruscas definiu desde cedo o caráter flexível, prático e multicultural da cidade. A sociedade romana era incrivelmente estruturada, mas também cheia de surpresas. Acima de tudo, estavam os patrícios, famílias aristocráticas herdeiras dos fundadores, enquanto a grande massa era composta pelos plebeus, trabalhadores livres, mas sem direitos políticos no início. Surpreendentemente, o status podia ser exibido até na forma de vestir. Apenas cidadãos poderiam usar as célebres togas, e cada cor ou detalhe simbolizava título ou função, como a borda púrpura dos senadores. Já as mulheres, apesar de não possuírem direitos políticos, tinham papel vital em casa e em festas religiosas. Elas também podiam herdar bens e até administrar grandes fortunas, especialmente quando viúvas. Escândalos sociais, às vezes, se originavam em banhos públicos, frequentados por homens e mulheres em diferentes horários. Ali, além de relaxar em piscinas de águas quentes, mornas e frias, técnicas muito avançadas para a época, os romanos conversavam sobre política, fechavam negócios e trocavam fofocas do império. Falando em conforto, o cotidiano em Roma era inovador. Milhares de romanos viviam em insulae, prédios de apartamentos de vários andares, feitos de pedra e madeira. Os aquedutos, verdadeiras maravilhas da engenharia, traziam água fresca de fontes a quilômetros de distância, abastecendo fontes, casas e banhos públicos. O esgoto coletava o lixo da cidade, reduzindo doenças. O trânsito já era um problema, por isso, carros eram proibidos nas ruas durante o dia, exceto para quem tinha autorização especial como sacerdotes. Você sabia que o Coliseu, o maior anfiteatro do mundo antigo, podia abrigar até 50.000 pessoas? Lá aconteciam batalhas de gladiadores, simulações navais com água de verdade e até caçadas com feras selvagens, trazidas da África, como leões e elefantes. Gladiadores, aliás, eram astros populares. Muitos eram escravos ou prisioneiros de guerra, mas alguns lutavam por escolha e fama em busca da liberdade. No campo cultural, Roma era uma metrópole multicultural. Os deuses eram numerosos, resultado da incorporação de cultos vindos de várias partes do império, como Ísis do Egito ao lado de Júpiter e Marte. Festas religiosas, como a Saturnália, misturavam carnaval com Natal. Era época de trocar presentes, libertar escravos temporariamente e até inverter papéis sociais. A educação era valorizada. Meninos romanos frequentavam escolas onde aprendiam gramática, retórica e filosofia. Sabe de onde vem a palavra escola? Do grego scholé, importada pelos romanos. Livros eram rolos de papiro, lidos horizontalmente e copiados à mão por escravos especializados. A literatura romana floresceu com autores como Virgílio, Ovídio, Cícero e Sêneca. E o exército? Sem dúvida, uma das instituições mais admiradas e temidas da antiguidade. O soldado romano,
O legionário era disciplinado e muito bem treinado. O exército popularizou armas como o gládio e a pilum, uma lança projetada para entortar ao atingir o alvo, impossibilitando seu uso pelo adversário. Vastos acampamentos, conhecidos como castrum, eram construídos rapidamente em qualquer conquista, servindo de modelo até para cidades futuras. Roma também via o mundo como palco de grandes disputas políticas. No início, era governada por reis, alguns lendários como Numa Pompílio e outros tirânicos, como Tarquínio. Uma revolta contra a monarquia levou à proclamação da República, sistema com cônsules, senado e assembleias populares. Magistrais batalhas de poder deram origem a histórias como a de Catilina, cuja conspiração foi desmontada pelo orador Cícero em discursos célebres. A República expandiu seus domínios enfrentando gigantes. Nas guerras púnicas, o gênio militar Aníbal atravessou os Alpes com elefantes para surpreender Roma, levando terror à península. Mas com estratégia e perseverança, Roma venceu Cartago, eliminando um dos maiores rivais e afirmando seu poder no Mediterrâneo. Com a chegada do Império, as disputas foram ainda mais intensas. Júlio César, depois de conquistar a Gália e desafiar o Senado ao cruzar o rio Rubicão, tornou-se ditador, até ser assassinado numa conspiração comandada por Brutus e outros senadores. Seu filho adotivo, Augusto, pôs fim às guerras civis, inaugurando a Pax Romana. Era de estabilidade, prosperidade e expansão sem precedentes. O Império atingiu um apogeu notável. Mais de 60 milhões de habitantes, conectados por cerca de 80 mil quilômetros de estradas perfeitas para transporte de tropas, mercadorias e informações. As cidades floresciam, com mercados, teatros, fóruns e templos. O direito romano foi sistematizado e é base para muitos sistemas legais modernos. A moeda única, o denário, circulava de Lisboa ao Egito, viabilizando o comércio internacional. Roma era também um centro de inovação. Criaram cimento de secagem rápida, técnicas de construção de arco e abóbada, o hipocausto, aquecimento do piso das casas, vidraças e até grafites, que cobriam as paredes de Pompeia com mensagens, provocações políticas e declarações de amor. Mas todo o império enfrenta sua queda. No século III, Roma foi abalada por guerras internas, inflação, peste e corrupção. Diocleciano separou o império em dois para facilitar o governo. Em seguida, povos chamados bárbaros pressionaram as fronteiras. Visigodos, vândalos, ostrogodos e, por fim, os hunos de Átila, o flagelo de Deus, que causava pânico nas grandes cidades romanas. O saque de Roma pelos visigodos em 410 foi um choque na alma do império. O golpe final veio em 476, quando o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo, foi deposto. Mas a herança romana seguiu viva. O Império Bizantino continuou a história, e as ideias, leis, arquitetura e até termos romanos sobreviveram e ainda influenciam nosso mundo hoje. Não faltam personagens lendários. Além de Júlio César, temos Augusto, primeiro imperador e símbolo da grandeza. Marco Aurélio, notório por suas reflexões filosóficas. Trajano, que levou Roma à sua maior expansão. E Cláudio, inovador na administração. Entre os grandes adversários estão Aníbal, Vercingetorix, rei gaulês resistente, e Átila. Roma antiga não foi apenas um império, foi a base do mundo ocidental, ensinando sobre política, arquitetura, direito, técnicas militares, arte, diversão e convivência urbana. E para você, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Acha que os romanos foram os maiores inovadores da história? Compartilhe sua opinião nos comentários, faça perguntas, sugira temas. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Até o próximo mergulho na história.